Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dirso do Sítio Pau d'Água. Essa é a Hora da Garça. Essa Hora da Garça vai ser um pouquinho diferente, gente. Eu estou tentando fazer aqui uma experiência. Eu estou querendo trabalhar agora alguns temas e eu estou fazendo uma captação simultaneamente para o canal do YouTube do Sítio Pau d'Água, lá no YouTube, e também aqui para o Spotify. Então, eu estou falando e gravando em vídeo ao mesmo tempo. E essa discussão aqui, essa conversa, essa Hora da Garça, vai ficar disponível nas duas plataformas, lá no YouTube, no canal do YouTube, e aqui no Spotify. Então vai ficar um pouco diferente, talvez, o jeito de falar, a locução, não sei lá o que vai sair desse negócio aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. E tem mais um agravante. Eu estou tentando falar de um tema que eu acho que é um tema complicado, é um tema que tem aí várias nuances, várias coisas que podem estar envolvidas. Então, eu vou estar falando hoje a partir de um texto que eu escrevi. Eu escrevi, aproveitei que eu já fui professor, né? Professor pesquisador. Então, eu fiz meio que um formatinho meio de artigo, não nada muito acadêmico, mas eu organizei as ideias primeiro por escrito, e então eu vou tentar ler de maneira comentada esse texto que eu escrevi lá, ok? É uma experiência, você gostaria muito que, se você ouviu isso aqui, ouviu no YouTube, deixe um comentário aí em algum canto aí, se você gostou, se achou que vale a pena, se achou que é legal, se achou que não é, enfim, vê se deu certo ou não, para a gente poder ver se continua com esse formato aqui ou não. O tema que eu quero tratar hoje é um tema espinhoso pra caramba. Eu quero falar de dinheiro. Nós vamos falar de dinheiro na permacultura. Basicamente, o que nós, permacultores que trabalhamos com formação de permacultores, trabalhamos dando o PDC, o curso de formação em permacultura, como é que nós podemos tratar a questão do dinheiro nesses nossos cursos? Essa que vai ser aqui, então, o meu ponto de partida, ok? Então, bora lá. Primeira coisa que eu acho que é bom a gente fazer, é um bom hábito, é a gente fazer. Não precisa de uma definição muito precisa, mas é legal que a gente vai partir de um entendimento em comum sobre a natureza e o significado do dinheiro. Quando nós falamos de dinheiro, do que nós estamos falando? Sem tentar sair um pouquinho só do senso comum e fazer um pouco da crítica dessa noção do que é o dinheiro. Na minha opinião, uma das piores coisas que pode acontecer quando se fala do dinheiro, e é uma coisa que acontece com muita frequência, principalmente nesse meio da questão ambiental, é muito comum isso, é a galera que fala que o dinheiro é uma energia. O dinheiro, então, é uma forma de energia, é uma coisa que as pessoas trocam aí. É até comum você vai fazer um curso, alguma coisa, eles não falam preço, eles falam assim, energia de troca. Então tem essa ideia de que o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma energia. Bom, dizer que o dinheiro é uma energia não é pura e simplesmente uma bobagem pretensiosamente metafísica. Mas também isso aí vai conduzir a uma série de problemas, e alguns problemas que são, na minha opinião, incontornáveis. Primeiro, que é uma concepção reificadora. O que significa isso? Trata o dinheiro como se fosse uma coisa fixa, uma coisa que existe como um prato, como um copo, como um computador. Ao fazer isso, está ignorando totalmente a variabilidade social, histórica e cultural do dinheiro. O dinheiro, quando a gente fala assim, o dinheiro é uma energia, ele passa a ser uma essência, um negócio que tem características próprias que independem, que não tem nada a ver com nenhum contexto concreto. O dinheiro se descola do mundo real. Esse dinheiro energia, ele é quase como uma entidade cósmica. Os seres humanos, eles conjuram o dinheiro, assim, fazendo alguns rituais específicos e canalizam essas propriedades mágicas e transcendentais do dinheiro para atrair uns negócios que eles chamam de prosperidade e abundância. É uma visão estranha do dinheiro, uma visão esquisita do dinheiro. O Banco Central, gente, não é um templo. O Elon Musk não é um mago. O dinheiro, ele só pode ser realmente compreendido e explicado dentro de um contexto social e histórico. Eu quero dizer com isso, as 30 moedas lá que Judas Iscariotes teria recebido para trair Jesus na fábula cristã, elas são totalmente diferentes dos ativos, dos dividendos que são pagos na Bolsa de Nova York para os acionistas.
nós não estamos falando da mesma coisa. Nós não estamos falando do mesmo dinheiro, porque o dinheiro vai mudar de acordo com aquilo que ele é, aquilo que o dinheiro pode fazer, se modifica a partir do contexto histórico. O contexto ele obriga a uma análise que seja ao mesmo tempo materialista e histórica, para a gente não correr o risco de cair nessas abstrações e fantasias e coisas de magos e bruxas e fadas e etc, etc. Uma outra forma que é um pouco mais adulta do que essa, mas ainda me parece muito insuficiente de tratar o dinheiro, é como se ele fosse apenas um meio de pagamento, ou seja, um denominador comum para facilitar as trocas de mercadorias. Eu tenho lá, eu lembro de um documentário, de um filminho que eu assisti, bem famoso que eu assisti há um tempo atrás aqui, que dizia assim, as pessoas querem trocar baleias por galinhas. Então é complicado saber quantas baleias eu tenho que dar para pagar tantas galinhas. E aí então eu traduzo tanto baleias quanto galinhas numa coisa em comum que é o dinheiro. E eu consigo então fazer essa medida relativa entre dinheiros e galinhas a partir do dinheiro. O dinheiro, então, ele seria, nessa visão, uma espécie de tradução do valor de cada mercadoria a uma linguagem comum com o objetivo de facilitar as trocas no mercado. Ao invés de eu levar para o mercado 2 baleias para trocar por 5.000 galinhas, eu levo uma cédula e depois a pessoa vai lá e retira a galinha. E retira, parece mais racional. Nessa ideia, eu acho que ela já tem uma coisa interessante, porque o dinheiro já aparece como uma relação entre as pessoas. Nós estamos ali numa relação mercantil e naquele contexto, então, eu vou usar o dinheiro para estabelecer uma relação entre nós, uma relação comercial entre nós. Mas eu acho, e aquilo que eu estudei me leva a crer, que ainda tem uma distorção importante. Quando eu trato o dinheiro dessa forma, o dinheiro aparece como sendo uma coisa neutra, como se ele fosse um mero intermediário, como se o dinheiro em si ele não afetasse em nada a relação que eu estabeleço. A relação ela é dada antes, ela é dada a priori, e o dinheiro só vai lá e facilita a relação. O dinheiro, então, ele aparece com uma neutralidade. É importante até que se diga que é muito senso comum essa ideia do dinheiro ser neutro, né? A gente, na verdade, faz isso com quase toda a tecnologia. As tecnologias parece que são neutras, né? Elas não interferem nas coisas que elas fazem, né? No senso comum, a gente vai ouvir coisas do tipo assim, dinheiro não fede. Ou então assim, o dinheiro não é nem bom, isso é muito comum. Dinheiro não é nem bom nem ruim. Depende do que você faz com ele. Eu posso usar o dinheiro para fazer coisas boas e posso usar o dinheiro para fazer coisas ruins. Essa neutralidade do dinheiro, quando você vai pensar a fundo e vai estudar um pouco esse tema e vai se aprofundar um pouco nas questões até de ordem econômica e tal, você vai ver que isso não se sustenta. O dinheiro interfere ativamente nas relações comerciais e nas relações sociais que o dinheiro está mediando. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais adiante. Mas é só guardar um pouco essa ideia, que o dinheiro não é simplesmente um meio neutro, um negócio que eu faço o que eu quero, depende se eu faço bem, se eu faço mal, mas que ele em si não fede nem cheira, ele não tem nenhum viés, como se o dinheiro não fosse enviesado. Um outro ponto de vista que vai trazer, aí já bem mais sofisticado, é o Marx, que vai tentar falar sobre o dinheiro não como uma coisa universal e abstrata, mas vai tratar o dinheiro dentro de uma formação social econômica específica, que é o capitalismo. Eu não vou me meter a besta de entrar nessa bola dividida, de tentar fazer um resumão, ou analisar, ou criticar o ponto de vista de Marx sobre o dinheiro. Eu só quero deixar aqui essa ideia que Marx vai começar então a fazer uma análise que para nós é importante, mais detalhada dentro de um contexto social, econômico, cultural. Não existe o dinheiro, existe o dinheiro dentro do capitalismo, assim como existia o dinheiro em outras formações sociais e econômicas. Então não há dinheiro. Marx vai falar pra caramba sobre dinheiro, uma boa parte do livro 1 é falando sobre o dinheiro. E ele vai tentar então especificar no modo como no modo de produção capitalista o dinheiro vai assumir várias formas. Ele pode ser capital. Capital é uma das formas que o dinheiro pode assumir. Ele pode ser renda, ele pode ser salário, ele pode ser inclusive uma mercadoria.
Sim, o dinheiro pode ser comprado e vendido. Aquilo que eu faço para comprar dinheiro, por exemplo, um empréstimo, e eu pago dinheiro com mais dinheiro, que é os juros. Então, o dinheiro funciona até mesmo como um tipo de mercadoria especial. E ele está na base do processo capitalista, que pode ser descrito de maneira muito genérica como um ciclo de transformação de dinheiro ou de capital em mercadoria e depois essa mercadoria é vendida, ela volta a virar dinheiro, uma parte desse dinheiro é capital que volta a virar mercadoria, que depois é vendido, e esse ciclo entre dinheiro e mercadoria é que caracteriza o que é o capitalismo. A mercadoria nada mais é do que o dinheiro aprisionado naquela forma e a venda libera o dinheiro que está ali dentro, o dinheiro que foi investido para fazer aquela mercadoria. É também importante pegar da análise do Marx que essas diversas formas que o dinheiro assume no mundo capitalista, elas não são excludentes, não é uma coisa ou outra. O capitalismo funciona como sistema por causa dessas várias formas que o dinheiro vai assumir. O capitalismo precisa que o dinheiro assuma essas diversas formas para poder realizar o seu único objetivo como sistema, que é a extração de mais-valia e a apropriação da mais-valia por parte da classe burguesa, por parte dos detentores dos meios de produção. Isso não é acidental. Que o dinheiro assuma essas várias formas. O capitalismo necessita que o dinheiro assuma diversas formas, dependendo do contexto produtivo que ele está, do momento da produção em que ele está, para que ele possa funcionar como um sistema. Uma coisa que Marx não teve tempo, não teve oportunidade histórica, na verdade, de analisar, foi uma mudança muito importante que aconteceu nos anos 70 do século XX. Até que foi o fim do lastro do dinheiro. Até os anos 70, uma moeda para ser forte, ela tinha que ser lastreada em ouro. Isso já era uma abstração, porque ouro não serve para porra nenhuma. Vamos combinar que ouro não tem. Fora, assim, é uma coisa que a gente gosta de comprar e vender, mas ele em si não quer dizer nada, ele já é um símbolo. Mas, de qualquer forma, as moedas fortes principalmente, eram lastreadas em ouro. Ficava guardada. Vocês já viram o filme de Bang Bang dos Estados Unidos? Tem aquele Fort Knox, que era um forte guardado ali pela polícia e tal, que os índios que estavam com espingardas, proteger e tal, aquela coisa. O dinheiro era lastreado em ouro. Havia lá guardado nos cofres do Estado o equivalente de valor em ouro para saldar as moedas circulantes. Se todo cidadão chegasse lá do Banco Central e falasse: olha, está aqui minha notinha de dólar, está aqui minha notinha de real, me dá aí em ouro, o Estado tinha que ter lastreado lá em ouro o equivalente daquela moeda. Nos anos 70, aconteceu o fim do padrão ouro. O que aconteceu? Essa necessidade de ter um lastro físico, material, acabou. Hoje o dinheiro não tem mais lastro nenhum. O dinheiro tem apenas efeito legal. O que significa que o dinheiro não está mais baseado em nada do mundo concreto. Ele está baseado apenas e tão somente nas regras, nas flutuações dos modelos econômicos, das regras econômicas. Ele é um signo. O valor do dinheiro está exclusivamente no fato de que todo mundo acredita que aquele dinheiro tem valor. Se nós duvidássemos do valor do dinheiro, ele não teria valor nenhum, porque ele em si é um pedaço de papel impresso que não vale porcaria nenhuma. Dizer então que o dinheiro flutua respeitando essas ondas da economia quer dizer que ele está diretamente relacionado à expectativa dos bancos e dos outros atores econômicos, das políticas internas e externas dos Estados-nação, política de importação, política de exportação, guerra interfere no valor do dinheiro. Movimento especulatório de corporações que atuam em escala global, problemas do setor produtivo, quer dizer, quebra de safra, ganho de safra, tudo isso vai interferindo no valor do dinheiro, na forma como o dinheiro vai se estabelecer dentro de uma sociedade, naquilo que é a maneira de compreender o dinheiro numa sociedade. O que eu quero dizer com isso, gente? O dinheiro não pode ser visto, principalmente o dinheiro contemporâneo, no capitalismo já não era assim, no capitalismo contemporâneo, marcado por essa falta de lastro, o dinheiro ele é simplesmente relação de poder entre atores desiguais que se manifesta na troca de mercadoria.
Dinheiro não é uma ferramenta para o poder. Dinheiro é o poder. Porque o dinheiro expressa essas relações de poder que acontecem na sociedade. Portanto, o dinheiro no capitalismo contemporâneo está diretamente relacionado com as formas de dominação da sociedade. Não é à toa que os bilionários vão aparecer com o fim do lastreamento do ouro, porque todo o sistema funciona baseado no poder de influência que esses caras têm para beneficiar a si mesmos, gerando um círculo virtuoso para eles e vicioso para nós. E quanto mais eles têm, mais eles têm capacidade, mais eles têm poder para acumular. É bom sempre a gente lembrar, então, que essa relação entre dinheiro e capitalismo, ela não é nem natural, como se ela fosse uma energia, e ela nem é necessária, como se ela fosse uma ferramenta. É claro, nós já tivemos sociedades não capitalistas que fizeram uso do dinheiro, sem dúvida. Também nós tivemos, ou de alguma outra forma equivalente, né? E também não é nenhum exagero afirmar que durante a nossa longa trajetória nesse planeta, a longa história da aventura humana na Terra, o dinheiro nem foi muito frequente, nem muito generalizado. Sociedades inteiras, milhões de pessoas no mundo inteiro, durante milênios, realizaram as suas trocas econômicas, sobreviveram, criaram as suas formas de riqueza sem precisar de dinheiro. O dinheiro só aparece para nós como uma coisa inescapável, como uma coisa natural, como uma energia, como uma coisa neutra, por conta do colonialismo europeu. A Europa pensava a sua economia e as suas relações de produção a partir do dinheiro muito mais do que outros povos. Então isso foi uma herança colonial. Mas o fato é que a maior parte dos seres humanos que já pisou nesse planeta tinha condições de sobreviver sem o dinheiro. Tinha condições de sobreviver e ter trocas econômicas e ter atividade econômica sem o dinheiro. Então o dinheiro não é inescapável. O dinheiro é mais uma das heranças malditas da Europa, do processo de colonização. Ok, beleza. Então estamos aqui de acordo mais ou menos sobre algumas características do dinheiro. Espero não ter me estendido muito. Agora eu vou aplicar isso aí então na questão da permacultura. Como é que nós ficamos então quando nós falamos de permacultura? É muito razoável que quando a gente fala de ensino permacultura, nós estamos falando de pessoas que estão indo para o campo. A gente tem que se preocupar quando falamos de permacultura, de criar as condições para que essa pessoa ganhe seu dinheiro do campo. Se a pessoa não ganhar o seu dinheiro no campo, ela não vai conseguir ficar lá. Ela não vai conseguir sobreviver lá. Ela vai passar fome, ela vai acabar vendendo a sua propriedade para ir buscar emprego em outro lugar, para fazer alguma outra coisa. Então, ninguém está dizendo que é possível viver no campo sem dinheiro. Infelizmente, não é possível viver no campo sem dinheiro. Então, a permacultura também tem que pensar com isso, pensar nisso, pensar que é possível habilitar as pessoas para ganhar dinheiro no campo. Ganhar dinheiro é, a princípio, uma necessidade para manter as pessoas na área rural. A gente pode até pensar essa necessidade, na verdade, como uma imposição do capitalismo. O modo de produção, ele impõe que as pessoas, para poder sobreviver no campo, elas ganhem o seu dinheiro. Apesar de ser uma imposição, que parece uma coisa meio artificial, isso não muda nada. É necessário do mesmo jeito. O problema é quando a gente fica só nesse ponto. Quer dizer, aí a permacultura vai aparecer para nós como uma espécie de boa prática. Ela é um conjunto de saberes e técnicas que possibilitam que as pessoas ganhem o seu dinheiro e permaneçam no campo e, ao mesmo tempo, protejam e regenerem o planeta. A permacultura vai aparecer, se a gente ficar só nesse foco, ela vai aparecer como uma espécie de jogo de ganha-ganha, em que a existência material das pessoas no campo não implicaria na destruição do meio ambiente. Nós estamos, na verdade, de novo, naquele papinho de que tem o bom dinheiro e o mau dinheiro. O bom dinheiro é o dinheiro que o permacultor no campo ganha, fazendo agrofloresta, fazendo captação de água de chuva, fazendo estratégias de infiltração de água na propriedade. Isso é o bom dinheiro. E o mau dinheiro é o das corporações transnacionais que trabalham com produtos à base de petróleo, que destroem a biosfera, que estão levando à extinção. O dinheiro, então, ele não fede nem cheira. Depende daquilo que você faz com ele. Nessa visão, então, o PDC ele poderia ser visto até como um curso meio profissionalizante.
Quer dizer, eu estou lá, é o mini cursinho de técnicas agrícolas sustentáveis. Você vai lá para aprender como eu vou garantir a minha renda no campo, como eu vou ganhar meu dinheiro no campo e me manter fazendo coisas legais e coisas sustentáveis no campo. O pior, que é o pior dos mundos, né? Ele também pode ser visto, o PDC pode ser visto como um curso para formar empreendedores verdes. Faça negócios, ganhe seu dinheiro e preserve o meio ambiente. Como criar startups ambientalmente corretas que vão permitir que você tenha ações na Bolsa de Nova York e ainda preserve seu lençol freático. Ela parece uma incubadora, o PDC parece uma incubadora de negócios de baixo carbono. Seria isso se nós ficássemos pensando na permacultura dentro desse contexto. Só que não dá para pensar a permacultura nesse contexto. A permacultura não é uma técnica. A permacultura não é um conjunto de técnicas. A permacultura é uma ética. A permacultura é um compromisso ético pela vida. Cuidar da terra, cuidar das pessoas, buscar de alguma maneira trocas justas, buscar algum tipo de justiça na economia. Esses objetivos éticos da permacultura, eles devem se impor a toda e qualquer prática que nós fazemos. Nenhuma prática pode ir contra esse princípio. Se alguma prática que nós estamos fazendo lá vai contra esse princípio, porque ela é necessária em alguns momentos, ela tem que ser descartada quando possível, evitada quando possível, mitigada quando não tiver outro jeito, ou pelo menos criticada. Pelo menos criticada. Eu, quando eu dou curso de bioconstrução, eu digo aqui, tem situações em que você vai ter que usar o cimento, não tem coisa mais apropriada do que o cimento. Mas olha, o cimento tem esse impacto, tem isso, tem aquilo, ele é ruim por causa disso, ele gasta muita energia, tá? Então não sai usando cimento. O teu objetivo ali é minimizar o máximo possível o uso do cimento, porque o cimento não é legal, porque o cimento não é bacana. Então usa, mas usa com moderação. Bom, essa altura, então, eu não, já nem precisaria mais dizer que o dinheiro nas relações contemporâneas, não o dinheiro energia, o dinheiro nas relações contemporâneas capitalistas não tem nada a ver com esta ética. Esse mesmo sistema que permite a vida da pessoa, dá a ela alguma dignidade na escala da pequena propriedade rural, da propriedade familiar rural, ele viabiliza ali produtores que se colocam ali no mercado. Esse mesmo sistema que na escala do sítio permite a vida da pessoa lá, é o sistema que destrói em escala global os ecossistemas, que promove a extinção em massa, que promove a miséria em grande escala, que promove a concentração de renda, que promove as indústrias químicas, que promove o grande capital. Ele dá com a mão direita a migalhinha para o produtor rural e tira com a mão esquerda para destruir o planeta. O preço da vendinha do alface no mercado é a destruição do planeta. Isso não é nada estranho. Um sistema ele só vai conseguir se constituir como sistema quando ele faz com que cada uma das suas partes constituintes atue de uma maneira lógica dentro do próprio sistema. Cada uma das partes de um sistema colabora sempre para perpetuar o próprio sistema. Então, aquele mercado que o pequeno produtor rural está favorecendo, ele está, na sua escala, favorecendo o grande mercado capitalista, tendendo a favorecer o grande mercado capitalista e, portanto, ele vai tirar com uma mão o que ele dá com a outra. Ele vai destruir com uma mão o que ele preserva com a outra. É importante, então, que a gente vê que aquilo que aparece como uma negação do capitalismo na escala micro, na escala do sítio, aparece como uma reafirmação do capitalismo na escala do sistema. A própria circulação do dinheiro na forma capitalista, a circulação em si, ela pressupõe a exploração do ser humano sobre o ser humano. Ela pressupõe a acumulação e a concentração de renda dos bilionários. Ela pressupõe o sistema de mercadorias, pressupõe a dependência das fontes de energia insustentáveis, etc, 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 etc. Os bilhões de dólares que hoje descansam ali naquele berço esplêndido que é a conta do banco do Elon Musk, aqueles bilhões de dólares, em algum momento, já foram alface orgânico vendido por uma família em Ibitipoca.
É a soma das vendas dos alfaces orgânicos vendidos em Ibitipoca que justifica e dá condições para que o Elon Musk seja um trilhardário. O sistema econômico drena essas formas de circulação de moeda e vai tudo parar ali no ralo de Wall Street, na bolsa de valores. É óbvio que a gente quer que as pessoas tenham dignidade no campo. É óbvio que é importantíssimo que as pessoas tenham dignidade no campo. O que nós não podemos fazer é cair na armadilha de associar dignidade à renda. Dignidade e renda são coisas muito diferentes. Os princípios éticos impõem que a gente cuide das pessoas, inclusive do ponto de vista material, que ela tenha essa dignidade material. A renda econômica, ela sim, ela é capaz de dar algum nível de dignidade material para as pessoas, mas a dignidade que ela dá no micro, ela rouba no macro. Eu gosto de lembrar sempre que o princípio do David Hogan, o princípio de design é obtenha um rendimento, yield, colheita. Não sei falar inglês, acho que é yield. A renda. Quando nós traduzimos esse princípio das nossas aulas como obtenha uma renda, nós estamos cometendo um erro absurdo, um erro criminoso. Porque rendimento não é renda. Rendimento é a maneira como a natureza faz para usar a energia do sol para produzir abundância. Renda é uma característica econômica do capital. Então não é princípio da permacultura obter renda. O princípio da permacultura é obter rendimento, o que são coisas totalmente diferentes. O nosso objetivo ético é construir dignidade para todos, na medida do todos. Ó, Zé agora tem um moderninho aqui, todos. E conseguir dignidade para todos é impossível dentro dos marcos do sistema capitalista de produção. Portanto, garantir a dignidade individual atua para negar a dignidade de todos no nível do sistema. Vou contar um causinho rápido, que me contaram lá um tempo atrás. Um sitiante estava fazendo transição para agricultura orgânica. E aí o Senar tal, pegou ele lá como exemplo para fazer essa transição, né? Para mostrar como é que faz a transição. Enfim, meio sala de aula, meio aquela coisa experimental, meio de mostruário, né? E aí levou lá uma equipe, levou lá os equipamentos e acompanhou esse cara aí na coisa da transição dele. Beleza. E ele fez a transição do convencional para o orgânico. Tal. E eles fizeram todas as tabelas do quanto de carbono que eles sequestraram e do qual foi a economia de água, a economia de energia, blá, blá, blá. E olha que interessante, até mostrar nas tabelas que a qualidade de vida da família melhorou. Olha que beleza, porque eles conseguem vender os seus produtos orgânicos por um valor agregado maior, então aumentou a renda da família, eles conseguiram até juntar o dinheirinho. E aí no final da história, o cara depois de 2 anos que ele estava ali com a família trabalhando na terra, ele conseguiu juntar uma graninha a mais, catou a família e foi de avião para a Europa. Ou seja, tudo aquilo que ele economizou de carbono fazendo a transição para a agricultura orgânica, ele gastou numa viagem de avião e aumentou ainda mais a sua pegada ecológica. Aquilo que parecia, do ponto de vista do indivíduo, um ganho, do ponto de vista coletivo, virou uma tragédia, virou uma perda, virou um problema. O que nós então precisamos fazer, gente, para finalizar um pouco isso? Eu acho que assim, tem que falar da renda, tem que ajudar a ganhar um dinheirinho? Tem. Evidente, não é isso. Mas a gente tem que frisar no nosso ensino de permacultura, na maneira como nós damos o PDC, tentar o máximo possível trabalhar com trocas econômicas que não passem pela forma dinheiro. Trabalhar outras maneiras de produzir, outras maneiras de construir a dignidade que não passem pela forma dinheiro. A gente tem aí todas essas sociedades pré-capitalistas e mesmo sociedades contemporâneas que hoje vivem a partir de outros paradigmas produtivos, de outra forma de produção que não passa pela forma dinheiro. Nós temos que falar de economia baseada em recursos, de economia da troca, do compartilhamento, incentivar dádiva, incentivar autonomia compartilhada, incentivar simplicidade voluntária. Se no final de toda a história a gente ainda chegar, assim, vai ter que vender um alface para ganhar um dinheirinho, vai ter que ir no mercado vender, é assim, é com dor no coração. É quando
tudo mais falhou, quando a gente não foi capaz de fazer todas as outras estratégias que estariam ao nosso alcance, quando a gente não conseguiu fazer de outro jeito, então, cara, então vai lá e vende lá seu alface, né? Fazer o quê, né? Todas as vezes que nós falamos em ganhar dinheiro, isso deveria ser o último recurso. Quando nós falhamos de todas as outras formas de buscar a dignidade humana, essa mesma dignidade humana que é negada todos os dias pelo capital. É isso aí.